tem como título Catimbolândia, Tramas Negras do Xangô na Veneza Americana, os arredores do Rio do Biribe, Recife, 1858-1945. O próprio título já chama a atenção que é um trabalho de geógrafo, né? Catimbolândia, arredores, Rio Bibiribe, tramas negras, né? Depois eu vou explicar o que é bem isso, e Veneza Americana, né? Por um lado, a Catimbolândia ela se apresenta nesse recorte temporal de 1858 a 1945 como um contraespaço. Há um espaço que nesse momento estava sendo vislumbrado, desejado, evocado pela elite política econômica de Pernambuco, né, que era o espaço da Veneza Americana. O Recife, como bem disse, ele se situa no litoral curvilíneo do Nordeste brasileiro, no ponto mais extremo, no sentido oriental do continente americano, e que teve como base primeiras de sua ocupação territorial, isso eu digo com relação a Pernambuco, a cidade de Olinda, inicialmente, e em seguida a cidade do Recife. Essa gravura aqui do Brammer é bem representativa de como deve se apresentar o horário de geógrafo. Por mais que eu faça geografia humana, e agora eu esteja associando essa geografia humana a uma geografia histórica, é imprescindível que a gente não esqueça da geografia física que representa o sítio da cidade, ou das cidades, né? Olinda, mais ao norte, nas colinas, né? E ao centro, o Recife, no estuário comum dos rios da planície fluvimarinha, protegendo todo esse território uma linha costeira alinhada junto à costa de arrecifes areníticos, que dá nome à cidade, Recife. Então, assim, observe o seguinte, nessa porção insular, entre os arrecifes areníticos e a bacia entulhada do Recife, nós vamos observar a partir do século XVI a ocupação dessa área, na foz, repito, do Capibaribe, o principal rio a cortar o Recife do sentido oeste ao sentido leste. Ocupando esse território por mareantes, né, sobretudo, o Recife passa a concorrer com Olinda ao norte a soberania do território pernambucano. Então, assim, Olinda foi ocupada pelos portugueses. O sentido de ocupar Olinda e não Recife se processou, segundo o José de Castro, sobretudo, pelas condições do sítio de Olinda, um sítio acrópole, composto por 7 colinas, que possibilitavam a proteção do território. Além disso, a possibilidade visível de uma ameaça externa. O Recife, por sua vez, acabou sendo ocupado pelos holandeses. Isso já no século XVII, quando aqui desembarcaram no litoral pernambucano e ficaram até 1654. De 1630 a 54. Mas e por que a razão dos holandeses ocuparem Recife e não Olinda? Novamente o sítio urbano. Os holandeses, com o desenvolvimento maior da técnica de ocupação de espaços aquáticos, preferiram e perceberam a importância de um porto natural na desembocadura dos rios. Porto esse extremamente favorável em razão dessa linha de arrecifes, que permite que as águas sejam mansas, calmas e com grande calado. Estou percebendo essa geografia excepcional para a construção de cidades. Os holandeses construíram aqui durante 24 anos a então chamada cidade de Maurício, a cidade de Maurício Nassau. E então era o representante do domínio holandês no Brasil. Ao tomar posse dessa terra, os holandeses incendiaram Olinda, e passaram a construir, no domínio dessa área incerta de água e de terra, a cidade Maurício. Ok? E
esse espaço da cidade de Maurícia e a Olinda aqui se reconstruía após o incêndio, há essa área aqui, ó, intermediária. Essa área é marcada pela confluência do rio Água Fria, certo? Com o rio Beberibe. Vai representar o estuário do Beberibe, que hoje em dia é a bacia de Santa Mara. Essa área aqui, desde o século XVI, era interpretada como uma área periférica entre os principais núcleos de povoação, ou seja, o Recife e Olinda. E eu vou fazendo esse sobrevoo para poder explicar melhor como é que a Catimbolândia surge de forma pejorativa dentro de um espaço que sempre foi caracterizado como uma área periférica. Os capítulos da minha tese, ela se divide em 4 partes. A primeira parte é a ocupação paulatina dessa área periférica, entre o Recife e Olinda, até o século XIX. Em seguida, eu vou pensar essa área aqui intermediária a partir de uma ideia de espaço de exclusão, de uma área periférica para um espaço de exclusão, o espaço do saber médico, e do espaço de exclusão do saber médico para o espaço de controle científico, que também se propõe a pensar a cidade a partir de médicos psiquiatras. Por fim, no 4º capítulo, eu vou apreender esse universo aqui a partir da Catimbolândia. Então, assim, eu elenco um recorte temporal vertical, que vai de 1858 a 1945, mas eu faço um sobrevoo desde o descobrimento até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Então, desse olhar mais horizontal, eu vou buscando a verticalidade. Ok? Mas todo esse recorte temporal estabelecido e associado a um recorte espacial preciso. Nunca esquecendo a relação tempo e espaço, que é tão cara ao historiador e ao geógrafo, mas que às vezes nós, enquanto geógrafos, acabamos por não fazer da forma correta. E essa é uma grande preocupação da minha tese. Bom, conforme eu tinha explicado antes, o núcleo de Olinda, o núcleo do Recife, 1627, um pouco antes da tomada dos holandeses, que foi em 1630. Aí vocês observam aqui, nessa representação, os principais geossímbolos daquele momento de ocupação. O rio Beberibe, o seu principal afluente, o Água Fria, o plantio da cana-de-açúcar, que é o grande motor econômico desse período, o rio Capibaribe e seu braço sul, né, o rio dos Afogados, o plantio, ocupações esparsas, área de manguezal, certo? Área de mata, aqui abaixo o rio Tigipió, com a mesma característica, né, de ocupação, e o rio Jordão no extremo sul da planície submarina. Em termos de paisagem, professor, já que a senhora tinha falado de paisagem, os traços identificáveis da cidade do Recife vão permanecer quase os mesmos, desde o século XVII, primeira metade, até o limiar desse século. Né? Os arrecifes, a restinga alongada, essa ponta de língua aqui, que vai desde Olinda até o centro portuário do Recife, os seus rios, seus estuários, seus canaviais nem tanto, né? Porque os canaviais acabaram se afastando mais para a zona da mata. Mas a área de concentrar habitado mais concentrada aqui na área central e na área de Olinda, e uma ocupação mais dispersa ao longo do continente. Bom, voltando à questão da tese, naquela área, entre o Recife e Olinda, você vai encontrar esse espaço intermediário, que já nesse período aqui, 1836, você já vai perceber o primeiro loteamento de suas terras, que foram o Beberibe de Baixo. Aí então senhorinha Germana do Espírito Santo vai à Câmara Municipal de Olinda e decide lotear suas terras como forma de oferir renda
a partir da emergência da marcha-bomba. A marcha-bomba eram os trens a vapor que começaram a circular no Recife ainda em 1875. Foi o primeiro trem urbano do Brasil, né? Então, assim, da Encruzilhada partiu uma nova linha rumo à estrada Nova Ibiribe até o povoado mais próspero dessa área intermediária entre Recife e Olinda, que é Bibiribe, que é um dos subúrbios, do ponto de vista histórico, mais valiosos de Pernambuco. Os primeiros engenhos de açúcar também foram levantados aqui nessa área. Mas em seguida eles passaram a ocupar essa área aqui do rio Capibaribe, no sentido oeste, do leste para o oeste. Então aqui você já vai observando novas formas de ocupação. Os mucambos, esses pontos vermelhos aqui, né, que eu pude, através de um trabalho no AutoCAD, destacar essa imagem, e junto com eles os primeiros sinais de terreiros de Xangô. O terreiro do Pai Anselmo, aqui já no sítio de Fundão, nas proximidades dos morros de Fundão, e o sítio do Pai Adão, né, que ficava à beira do córrego São Sebastião, um dos subafluentes do rio Água Fria. Então você veja, desde um sentido da Estrada do Arraial até Peixinhos, né, na foz do rio Água Fria, no rio Bibiribe, você vê toda uma extensão de terra já com uma certa ocupação, né? E com ele o Hospital da Alienados, numa das margens do rio Água Fria. Isso é um ponto interessante. Por quê? Porque você vai vendo que a ocupação dessa área periférica ela vai ser realizada de fato a partir de 1858. O recorte temporal que eu estabeleci antes. Por quê? Porque aqui, nesse entorno, havia a barragem do Oradouro, que era a grande barragem que abastecia o Olinda e Recife. Mas como houve um surto de cólera morbo em Pernambuco, nesse período, 1858, o então governador Francisco do Rego Barros decide destruir a barragem. Então, assim, com o destruimento da barragem, há o espalhamento das águas. E com ela, a ocupação gradativa de mucambeiros. Ora, eles ocupavam o espaço de forma formal, a partir de um loteamento, como este. Ora, ocupavam os arredores de forma informal, batendo o solo frouxo do manguezal, das áreas alagadas do Recife. Então, assim, a exigência de mandar destruir a barragem partiu de um saber médico, que antes mesmo... Ih, rapaz, saiu aqui. Tá. Bom, que antes mesmo de um saber urbanístico institucional, já ordenava o território entre o Recife e Olinda. A preocupação era higienizar, dotar a cidade de condições sanitárias como forma de expulsar do centro urbano aqueles objetos indesejados. Tanto os objetos como os fluxos. O que era indesejado nessa época? Hospital de alienados, cemitérios, matadouros, asilos. Matadouros você entende o que é, né? Sim. Então todos esses objetos indesejados para a concentração urbana do Recife, ele passou a ser deslocado para essa área do rio Bibiribe. O rio Bibiribe foi escolhido como uma área de exclusão. Outrora ele era concebido como uma área periférica entre Recife e Olinda. No segundo momento, uma área de exclusão. E eu chamo a atenção para essa área em particular aqui, porque essa área aqui acabou por sofrer o primeiro loteamento e os primeiros indícios de Xangô, Pai Adão e Anselmo. E além disso, o Hospital de Alienados. E em um segundo momento, já em 1930, vai abrigar o Serviço de Higiene Mental. Esse Serviço de Higiene Mental tinha como propósito investigar os trânsitos mediúnicos dos negros nos seus terreiros de Xangô. Então, as primeiras teses sobre o Xangô em Pernambuco foram escritas pelos
médicos psiquiatras do SHM. Gonçalves Fernandes, Vicente Lima, Cavalcante e o próprio Gilberto Freire, que também tinha uma grande influência no SHM. Então você veja. Eu queria só fazer uma pergunta, peço desculpa interromper. O Xangô, especificamente, podia esclarecer mais ou menos o que é que significa o Xangô? O Xangô em Pernambuco, ele ganhou muito mais respaldo e se tornou muito mais popular do que o candomblé na Bahia. É uma prática... É uma prática afro-brasileira, né? Uma religião afro-brasileira, que reúne uma série de outras, né? Pronto, era essa a dúvida que eu tinha. Mas é bom responder essa questão, porque quem popularizou o termo Xangô em Pernambuco foi a polícia. Justamente nesse período aqui que eu estou destacando, desde 1930. Porque com o processo de modernização do Recife, combinado com o processo de higienização de suas ruas, de seus logradouros públicos, se pensando em construir uma Veneza americana, dotar o espaço de uma imagem europeia e reeducar seus cidadãos diante do novo, o que foi que se fizeram? É preciso eliminar os traços coloniais. A eliminação se dava na expulsão dos negros e mulatos nos seus mucambos e terreiros do centro do Recife para os arredores, sobretudo para os arredores do rio Bibiribe. Então você vê o seguinte, da área periférica, o espaço de exclusão e para em seguida o espaço de controle científico. Eu lembro Michel Foucault, né? As relações de poder. Então, assim, os médicos psiquiatras, dentro do saber médico da época, passavam a tratar e estudar cientificamente os terreiros que aqui existiam. E isso é o traço fundamental da minha pesquisa, enquanto geógrafo. Foi revelar essa concentração espacial de terreiros nas margens de um curso d'água, o Rio Água Fria. Então, através de uma investigação desses primeiros estudos, das referências lá contidas sobre a localização desses terreiros, associado aos jornais de notícia da época, que nomearam esse território de Catimbolândia, um termo pejorativo, ligado à feitiçaria, ao charlatanismo, à bruxaria, eu acabei por cartografar 32 terreiros de Xangô nessa área drenada pelo riacho Água Fria. Então, assim, foi um esforço muito grande. Até agora está sendo um esforço muito grande. Porque os institutos de pesquisa no Brasil, sobretudo no Recife, não possuem a facilidade que existe aqui na Europa, né? Então, assim, se torna um trabalho muito cansativo. E foi um dos motivos também que eu vim para cá, para ver se eu encontrava outras formas de subsidiar esse levantamento aqui, né? Bom, mas há explicações para essa concentração espacial que não somente estão ligadas à modernização e higienização do centro do Recife e à escolha dessa área aqui como espaço de exclusão. Novamente, lançando o sobrevoo, eu chamo a atenção para o quilombo do Malubinho, nas matas do Catucá, que era uma grande faixa de quilombo existente desde Olinda e Recife até Goiânia, no extremo norte do estado de Pernambuco. Não que o quilombo fosse toda essa extensão de terra. Era uma faixa onde, dentro dessa faixa, existiam os focos de resistência espalhados. Então vocês podem observar que entre Olinda e Recife, as margens do Rio Bibiribe já tinha início esse quilombo de Catucá. Justamente na área aqui representada, né, do Rio Bibiribe. Então, assim, o Rio Bibiribe já servia de rota de fuga dos escravos de então. Então, o negro já tinha conhecimento desse território. Não por acaso, eram os braços d'água mais navegáveis da época, com o maior trânsito de canoas. Canoas conduzidas sobretudo pelos negros. Então, a partir desse raciocínio, da área periférica, o espaço de exclusão, o espaço de controle científico,
eu chego ao arcabouço teórico conceitual na minha pesquisa. Eu vou entendendo o que é o espaço a partir de forma-conteúdo dos objetos e dos fluxos que movimentam esses objetos. E o território como um recorte espacial dotado de relações de poder. A partir disso eu vou desconstruir e fazer um diálogo com o poder, territorialidade, cultura e memória. Para aí buscar entender esse contexto aqui do Recife, de 58 a 45, à luz de um território como contínuo entre Cidade de Veneza e Cidade de Catimbó. Veneza Americana, Catimbolândia. Esse território como contínuo dentro da perspectiva também de circularidade cultural. Ou seja, não vou entender aqui o território como se fosse um território definido por um poder hegemônico e simplesmente por um poder subalterno, mas sim pelas trocas estabelecidas entre um e outro. Território como contínuo. Um território sempre em movimento, sempre num processo de influências mútuas. Então, de um lado, a Veneza Americana, com sua dimensão política disciplinar do Estado, dos grupos hegemônicos, da ordenação da cidade burguesa, repressão policial, enfim, médico, intelectual, dos sujeitos imersos na idealização do moderno. O bonde, as pontes, homens bem trajados, o plano urbanístico para a cidade. Aqui nós temos aqui a eleição desse espaço de exclusão entre o Recife e a Olinda. Aqui nós temos outra imagem também desses edifícios monumentais que passaram a ser construídos a partir da década de 30. Por outro lado, nós temos a Catimbolândia, a cidade do negro, das estratégias de apropriação identitária cultural, de resistência, nos seus mucambos, à beira do rio, o contraespaço em face à Veneza Americana e os seus religiosos. Isso tudo na produção da memória dos grupos subalternos do híbrido de baixo e adjacências. Híbrido de baixo é aquele loteamento que eu mostrei na imagem anterior. Mas para entender toda essa complexidade aqui, dentro de toda essa área que intermedia Recife e Olinda, eu preciso novamente fazer um corte vertical. Eu não posso apreender tudo no trabalho de tese. É muito mais vantajoso e importante eu estabelecer um olhar vertical, entendendo o território, o terreiro como um território. Porque o mucambo, muitas vezes, está dentro do terreiro. O terreiro é o espaço da prática religiosa e o mucambo a residência do filho de santo. E dentro desse terreiro, uma série de estratégias territoriais, territorialidades afrodescendentes de memória e de produção do espaço. Que ao passo que os negros passaram a construir essas estratégias territoriais, eles passaram também a se apropriar simbolicamente do seu lugar, garantindo a moradia, suas práticas culturais e redefinindo o espaço da cidade. Então, do terreiro e do mucambo, ele passou também a contribuir no processo de formação urbana do Recife. Então, assim, o meu olhar, ele não é um olhar simplesmente do centro-periferia, das macroestruturas sobre o espaço, do tipo o trem a vapor, depois o bonde elétrico e sua irradiação do centro para a periferia do Recife. Podia muito bem fazer um trabalho sobre isso, como outras pessoas fizeram. Mas o que eu busco é, de fato, desterrar aquela memória esquecida. A memória do povo de santo. Porque essas pessoas também fizeram a cidade. Tá? Não somente os grupos hegemônicos da elite política econômica recifense, mas também esses indivíduos que, ao meu ver, precisam ser resgatados em suas memórias. E é nesse sentido que eu trago essa imagem aqui. Você veja, em 1937, Gonçalves Fernandes ele escreve o principal livro sobre o Xangô dessa época. E esse livro aqui, ele tem 5 estudos de caso. Os 5 estudos de caso, às margens do rio Água Fria. Aqui está ele, Gonçalves Fernandes,
e ao lado dele o Ulisses Pernambucano. E do lado aqui os Filhos de Santo. O que é que acontece aqui nessa reunião? Nessas reuniões, o Serviço Regimental prescrevia um estatuto, normas, condutas para o funcionamento e recolhimento dos terreiros. O tempo do terreiro passou a ser um tempo do saber médico, controlado, né, cientificamente e também nas suas funções. O funcionamento só podia ser em determinada hora, em determinado dia da semana. E eles eram obrigados, recebiam cartas, convites a se apresentarem no serviço de higiene mental que estava abrigado no Hospital de Alienados de Pernambuco. Então, assim, durante esse período aqui, 32 a 37, o serviço de higiene mental ele passou a substituir a ação da polícia. Né? A polícia, com aquela perspectiva da perseguição étnico-religiosa, acabava por prender, por maltratar, por espancar os negros religiosos, acusando-os de bruxaria, de feitiçaria. Por sua vez, o saber médico intervém em 32 e passa a, dentro de um cientificismo da época, a estudar essas pessoas. Então, assim, a resistência do negro, nesse período, também estava vinculada ao quê? A uma certa obediência. Eles assimilavam a cultura do outro como forma de não perder o seu espaço, não perder as suas práticas culturais. Não é que ele é um benevolente. Não é essa perspectiva que tem que ser entendida. Eram os meios que eles possuíam na época de se defenderem, dentro de um contexto de circularidade cultural. Os médicos aprendiam com os negros, buscavam seus interesses, né, em termos de psiquiatria, e os negros também buscavam seus interesses como forma de ter uma legitimidade, né, de ter suas casas funcionando. São relações de poder. Toda relação de poder tem sua resistência, né? E a resistência do negro se materializava muitas vezes nesse sentido. Também não esquecendo que tinha o interesse do mercado das almas, né? Em tudo tem um dinheiro. Então, por mais que eles estivessem sendo aqui regidos, eles queriam essa legitimidade como forma de ter uma pureza de suas práticas reivindicadas, né? E assim atrair outros adeptos. Esse SHM funcionou até 37. Quando eclode, né, o Estado Novo no Brasil, né, a partir do conflito da Segunda Guerra Mundial. Enfim, em 34, você vai ter o primeiro Congresso Afro-Brasileiro, na cidade do Recife. Né? Esse congresso ele foi realizado no terreiro do Pai Anselmo, aquele primeiro terreiro que eu identifiquei na primeira imagem, que é ainda de 1876. Então, o Anselmo é esse aqui do meio. E é muito interessante esse congresso, por quê? Porque reuniu os afro-religiosos, os médicos psiquiatras e os intelectuais regionalistas da época. Como eu falei, os médicos psiquiatras desejosos em apreender os cultos mediúnicos dos negros, e os intelectuais desejosos de construir uma ideia de nação para o Brasil. E isso na década de 30. Né? É daí que surgem as grandes obras, né, de análise do Brasil. Casa Grande Senzala é um bom exemplo do Gilberto Freire. A branca, o europeu, o negro e o índio. Então tinha um interesse dos intelectuais regionalistas, a exemplo do Gilberto Freire, em estudar o negro e classificá-los, né, entre aqueles mais puros e aqueles menos puros. Né. Isso aqui é uma foto do congresso, né, da abertura, que foi realizada sob a sombra de um baobá. O baobá que até hoje existe no bairro de Fundão, na antiga Catimbolândia. Não sei se todos sabem o que é um baobá. O baobá é É um embandeiro
Baobá, o nome científico é digitata. Isso aí, professora, essa me pegou agora. Sim. Me pegou. Sim, mas eu sei. Portanto, é uma árvore que em África também sim, está ligada a uma série de cultos, não é? É aquela famosa árvore que muitas vezes nós vemos como símbolo de África, que parece ter as raízes ao contrário, não é? Um tronco enorme, Sim. desculpem esta má definição, Não, mas dá para e visualizar entre, bem. exato, Sim. Fora a e, publicidade, é o logotipo do Banco Big. por exemplo, é o logotipo do Banco Bico, é verdade, muito estilizado, né? E, por exemplo, em Angola diz-se a partir do quimbundo, diz-se imbondeiro, de mbondo, no quimbundo, mas no mundo em geral diz-se baobá. Tem um nome científico que eu já me vou lembrar, exatamente a partir de digitata, porque parecem aqueles dedos abertos. Bom, sob a sombra desse baobá, realizou a abertura do Congresso, né, na Catimbolândia. Mas a continuação do Congresso, essa sequência, fora realizada no Teatro Santa Isabel, na Avenida Americana. Então é bem representativo esse momento desse congresso entre a cidade de Veneza e a cidade de Catimbó. E toda essa troca estabelecida entre os médicos, os afro-religiosos e os intelectuais. E todos os seus objetivos distintos. Né? A controladora das horas é Eu cristiana. estou terminando, está faltando 2 Israel agora. Bom, o congresso foi em 34, em 37 há a emergência do Estado Novo no Brasil. O governo do ditador Getúlio Vargas, que teve como interventor federal em Pernambuco o Agamenon Magalhães. Esse Agamenon Magalhães é um indivíduo importante para a tese, porque ele era associado à linha mais ortodoxa da Igreja Católica. E ao se associar, ele de imediato proíbe o funcionamento de todos os terreiros da cidade do Recife. Isso em 38. Baixa uma portaria e proíbe. A partir do fechamento, eu pude verificar nos jornais de época todos os terreiros que foram fechados. Né? E através de uma sobreposição de dados, eu pude construir aquele mapa anterior da localização dos terreiros às margens do rio Água Fria. Então, assim, qual era o interesse do espaço disciplinar da Avenida Americana? Construir uma cidade moderna, remodelada urbanisticamente. Higienizar o centro urbano com a expulsão dos terreiros e dos mucambos. Reeducar os habitantes e dar prosseguimento a uma campanha da Liga Social contra os mucambos, construção de vilas, casas e centros educativos. Repressão policial aos cultos, que invadia, confiscava objetos e rituais, prendia religiosos e fechava os terreiros da cidade. Então, assim, saiu-se de uma etapa de trocas entre os intelectuais e os médicos e os afro-religiosos e passou por um período de total repressão e perseguição aos cultos. E é nesse período aí que eu destaco o quarto capítulo da minha tese, que é a Catimbolândia. Da área periférica para o espaço de exclusão, o espaço de conteúdo científico e agora para o espaço de resistência territorial. Tá? Então você veja aqui a totalidade das ações do Estado Novo sobre a Veneza Americana. Né? As ações, sobretudo aqui nessa área central. Mas por outro lado tinha a Catimbolândia, né? E a trama negra do Xangô. Então o negro ele passou a utilizar várias ferramentas como forma de fugir dessa repressão do Estado Novo. Ele se deslocava seus terreiros para o subúrbio, de uma rua para outra, para enganar, camuflar a perseguição policial. E fazia a manutenção dos seus cultos, camuflando os terreiros em agremiações de cultura popular, de carnaval. Então muitos terreiros passaram a ser afoxés, maracatus, caboclinhos, cirandas. Eles persistiam na manutenção do culto mesmo quando presos. Negociavam
uma palavra importante, estabelecendo regras para aqueles que poderiam obter conhecimento de seus rituais. Né? A forma do culto rezado baixo, isso é muito interessante. E como havia aquela perseguição, né, contra o dente e contra o negro, eles passaram a bater e sussurrar os seus toques, como forma de não ser escutados. Né? Isso altas horas da noite. Faziam uso também de reações inesperadas. Né? De repente chegava a polícia, eles incorporavam uma entidade, né, para causar medo, estranhamento ao seu agressor. Né? E também, nesse sentido, faziam forma de um enfrentamento direto com os segmentos contrários. Né? Iam, de fato, à luta, né, recebendo com hostilidade de maneira descortês, tanto as pessoas ligadas ao Estado, como também a polícia. Né? Aqui tem a Santa Africana São Jerônimo. Também está no livro do Fernandes. Ficava no arrabal de Fundão. Então, assim, para finalizar, as estratégias de resistência dos afrodescendentes foram criadas de modo tenaz e contínuo, com propósitos pré-definidos. Contraditoriamente, os mecanismos reguladores elaborados pelo Estado e pela Igreja, ao tentar extirpar a crença religiosa da sociedade, acabaram por fundamentar sua manutenção. A Igreja Católica, junto com Agamenon Magalhães, passaram a representar os cultos afro-religiosos como cultos demoníacos. Não sei se eu falei isso antes. Tentando assim extirpar, aniquilar o funcionamento desse terreiro. Né? O econômico e político em determinado grupo social pode se impor aos demais, o mesmo não ocorre na esfera da cultura. Nessa dimensão que existe um relacionamento circular, feito de influências recíprocas entre a cultura das classes dominantes e das classes subalternas. Não são as ideias que circulam por si mesmas, mas os homens e suas criações. Assim, manipular algo tão abstrato como a moral, as crenças, os valores e os comportamentos dos indivíduos sempre será mais difícil do que impor o extermínio de uma prática. A resistência promovida pelos afrodescendentes no contexto da sociedade que tentava diluí-la ou mesmo apagá-la, embora nenhuma tentativa de subelevação tenha ocorrido, demonstra que seus praticantes não só imprimiram sua marca na sociedade, mas também modificaram relações, assegurando através destas um espaço de moradia e de reconstrução simbólica nos arredores do Recife. Desta forma, os negros acabaram dotando de significados os espaços da Catimbolândia, através de suas apropriações, estas também calcadas em relações de vizinhança, parentesco e compadrio dentro dos terreiros, mucambos e arrabaldes, e foram retransformados em bairros ao longo do processo de expansão urbana da capital pernambucana. Com o desfecho do Estado Novo, há também o desfecho da perseguição legitimada do Estado sobre essas populações. E há também, em combinação com o evento histórico, o acontecimento geográfico que é a mancha urbana contínua da cidade do Recife sobre os seus arredores. Então, assim, essa é a minha grande preocupação. Do ponto de vista temporal, que é estabelecer um recorte vertical entre 1858 a 1945, estabelecendo sempre como critério um evento histórico e um acontecimento de ordem espacial, certo? Tanto para o ponto inicial como para o ponto final, mas sempre também, dentro desse recorte vertical, estabelecer um sobrevoo sobre o processo de formação urbana desde o limiar do século XVI até meados do século XX no Recife. Né? Hoje, nós temos algumas imagens que lembram esse processo anterior. Né? Temos aqui o terreiro Obaumuté, do sítio Paiadão, e você pode observar que ainda há vestígios, né? Rugosidades na paisagem dessas táticas outroras, as tramas negras da Catimbolândia, né? Você pode observar que essa arquitetura aqui é uma arquitetura estilo católica, né? Dentro do terreiro, né? Então, assim, aqui nós temos uma gameleira também, sagrada, um ponto dos rituais da cultura afro-brasileira, mas também um ponto, outrora, de demarcação territorial. Quem viesse pelo rio ou quem viesse pela terra, identificava a copa do Baobá. Então é uma forma de você também delimitar o seu lugar, né? e reconstruir ele simbolicamente. Isso é um ponto que eu venho trabalhando na tese.
Lembrando que muitos orixás e divindades africanas, no período da Catimbolândia, eles passaram por um secretismo religioso muito forte. Eles se camuflavam em santos católicos, né? Mas não é todo santo católico. Era sobretudo santos católicos que lembravam a guerra, a luta, a resistência. São Jorge, por exemplo, Santa Bárbara. Essa era uma forma também deles continuarem a sua luta, né? E aqui eu tenho um mapa atual da delimitação dos bairros do Recife. E com ele eu sobrepus a Catimbolândia de outrora e a Veneza Americana. Então a Catimbolândia se estendia aqui pelo rio Água Fria, né? Hoje o canal do Arruda, né? Tanto de uma margem de outra. Aqui está o canal do Arruda. O ponto amarelo, a ilha do Recife, a ilha de Santo Antônio e a ilha do Boa Vista. Hoje mal separada do continente por um canal também. Aqui o rio Capibaribe, o rio Ibiribe ao norte, o estuário comum do Pina, né, que eu expliquei antes, e toda essa área aqui, cinza, de atuação do Estado Novo, na Veneza Americana. Era de fato essas três terras ilhadas, mas tinham seu prolongamento por toda essa extensão cinza. E a Catimbolândia mais ao norte, na divisa com Olinda. A minha ignorância na geografia pernambucana, qual é a distância de Olinda, que eu não consigo ver a escala? Olinda, de Olinda a Recife. Olinda para Recife, do centro histórico de Olinda para o centro histórico do Recife, 10 km. Menos que isso até, acho que 7 km. Uma cidade muito próxima. Portanto, ok, são próximos. Pode-se andar a pé, por exemplo. Andar um bocadinho. É bom, né? Tem exercício, né? Bom, aqui tem algumas referências, né? Maurício de Abreu, geólogos brasileiros, historiadores, muitos antropólogos, né? Muitas teses, dissertações. Eu pesquisei, estou buscando trazer aqui e acolá alguma outra informação. Né? E tem uma música da Bossa Nova brasileira, Tom, Vinícius, Miúcha, Toquinho, que é Eparrê, Aroeira, Beira de Mar, Canoá, Salve Deus, e Tiago e o Maitá. Eita postão de pedra dos homens, brabo do mar. Ei Xangô, vê se me ajuda a chegar. Né? Vê se me ajuda a chegar mesmo, porque tá começando a ficar cansado já. Era isso. Muito obrigada, Bruno.